Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 4x1, 4 mulheres e um propósito. E hoje a gente tem a história de uma mulher incrível, minha amiga pessoal, ela que transformou a paixão dela pelo movimento, pela atividade física, num negócio de sucesso no universo da corrida. Nós vamos falar sobre gestão. Ela que é educadora física, que se especializou na área do personal trainer e hoje é líder, gestora, proprietária do Grupo EQ. Mas antes de falar sobre a história dela, de trazer ela aqui, vamos conversar um pouquinho? Está todo mundo seguindo o YouTube já? Será? 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 Vocês Quem já não estão tá? seguindo? Se não está, clica no link, se inscreve, manda esse episódio para outras pessoas, porque eu tenho certeza que a história dela vai impressionar, vai impactar e vai te motivar a você dar o próximo passo no seu negócio. E junto aqui comigo hoje, no nosso sofá, porque hoje estamos num sofá. Nós estávamos na mesa e agora decidimos mudar também. Tem que mudar, né? É bom, né? Todo negócio tem que mudar. Então, agora no nosso sofá está Meirelle Basílio, Karina Paraíso. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio. E a nossa convidada, uma salva de palmas, Soraya Siqueira. Ela que é educadora física, personal trainer. Hoje se dedica à gestão do seu negócio, o Grupo EQ, que tem dois braços diferentes e ela vai falar um pouquinho. Um braço é especializado na área da corrida, outro na área do treinamento e ela vai contar um pouquinho como ela trilhou essa jornada, né? Saiu da educação física, saiu ali dentro da academia, de estar junto no Pilates com seus alunos e empreendeu e hoje tem uma das maiores assessorias de corrida, sabia? Sim. Do Brasil. Então, muitas palmas para ela. E Soraya, seja bem-vinda. Primeiro, muito bom para a gente ter você aqui, você que é minha amiga pessoal. Eu gosto muito de ver a sua jornada, ver os seus valores pessoais. Eu acompanho ela, as filhas dela, o marido dela. A gente mora no mesmo prédio, né? E é muito legal a gente ver que a jornada de sucesso de uma empresária, mas também ver o outro lado da mãe, dos desafios que a gente enfrenta ali no dia a dia, né? Seja bem-vinda. Né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Então vamos falar, sobre tem muitas coisas pra gente falar. Tem, muito né? corre. Muito corre. Bora. Ninguém vai sair Literalmente. correndo. Tem muito corre nessa Mas história. tem muito corre. Mas a primeira pergunta que veio na minha cabeça, até por também ser especialista, ser fisioterapeuta, né? Quando que foi aquele momento, aquele dia, aquele clique que você falou assim, dá para ir além? Dá para ir além do personal trainer, né? Porque quando a gente pensa em educador físico, é aquele que está na escola ou aquele que está na academia. Quando que te deu um clique e fala assim, não, eu posso ter uma empresa, eu posso ter outros profissionais comigo, eu posso crescer isso aqui? Tá. Na verdade, tudo começou quando... Assim, eu comecei dando aula de personal, né? Então, a minha vida, toda a minha carreira, assim, inicial, foi dando aula de personal trainer. E dei aula por muitos anos. Mas, como passa, assim, na cabeça de todo o personal, se você conversar com as pessoas, né, com os personagens, e perguntar, vocês querem ser personal a vida inteira? Você se vê com 60 anos dando aula, né? A rotina de um personal trainer não é fácil, né? Então, você se desloca de um lugar para o outro. Hoje em dia tá pior ainda por conta do trânsito, né? Então, quanto tempo que você leva só de deslocamento para ir da casa de uma pessoa para outra, né? De uma academia para outra. Então, isso era um ponto. Eu não me via com 60 anos dando aula de personal. E eu sempre gostei dessa parte mais empreendedora, eu sempre gostei de organização. E eu fui morar nos Estados Unidos, né? Eu casei, fui morar nos Estados Unidos, a gente ficou lá por um ano. E quando eu voltei, foi aí que deu esse estalo. Eu falei, eu não quero
voltar a só dar aula de personal. Eu vou voltar dando aula de personal porque é o que eu já sei fazer, né? Estou voltando para o país de novo. E só que eu quero mais, né? Então, o que eu posso fazer? E antes de ir, eu já tinha feito um curso de Pilates da Stott Pilates. Lá eu fiz um aperfeiçoamento, um curso maiorzinho e o inglês em si. E quando chegou aqui, eu falei, bom, eu vou dar as aulas, porém eu quero empreender. E aí que eu pensei, eu quero montar um estúdio de Pilates. Mas aí a gente tem que chamar pessoas, né, para unir forças e seguir em frente. Foi aí que eu chamei 2 amigas que também fizeram o curso. Vamos montar um estúdio? Vamos. Nós montamos um estúdio na Vila Olímpia, próximo à Reebok, que era a academia que a gente trabalhava, para ficar fácil ali. E foi ali que a gente fez o nosso primeiro estúdio de Pilates e foi ali que eu comecei essa questão de empreender, né? De como organizar toda uma gestão, porque na Faculdade de Educação Física você não tem nada disso. Na Faculdade de Educação Física você tem aula de administração, você tem, mas é muito, muito superficial. E aí eu comecei a ter que me virar para poder saber toda a questão de Excel, economia. Bom, aprender com o carro andando, né? Aprender com o carro andando. E aí foi fazendo e aprendendo. E aí foi que a gente foi dando a cara do negócio, inauguramos, e foi aí que deu essa virada. E nem acontece isso com nenhum empreendedor. Não, Ninguém vai fazer isso. Não tem nada a ver com uma história. Mas infelizmente, o clique começa quando você faz uma projeção no longo prazo. Quando eu tiver 60 anos, eu vou querer estar da mesma forma Que tá como hoje, eu estou né? hoje? O que eu preciso começar a construir para no médio e longo prazo ter a vida que eu desejo? Eu acho que essa reflexão poucas pessoas fazem. E é né? essencial. Exato. E ela é essencial. Até porque Então- o tempo passa, né? A idade chega. E para o personal trainer, eu acho que vem muito físico. Sim, o desgaste né? físico, né? Aí você começa a pensar, você fala, eu não vou ter o pique que eu tenho hoje, eu não vou ter daqui tantos anos, né? Apesar que hoje está tudo muito diferente, né? Tá tudo muito mais saudável, a gente vê que a perspectiva de vida é muito maior do que antigamente, mas mesmo assim não é uma coisa tão fácil, né? Pega peso e dá peso, porque esse personal é personal, então você pega o peso, você dá o peso pro aluno, você pega o peso de volta, você guarda, você abaixa, você levanta, você alonga o aluno. Então, é muito braçal, né? Então, Eu acho legal que ela trouxe. E ultimamente tem aparecido muito pra mim uns memezinhos, tipo assim, agora que chegou a minha vez de ficar velha, os velhos param pra trás. É muito engraçado isso, assim, como o perfil muda, né? Aham. Então, e as pessoas hoje, pelo que tá falando, tá muito mais propenso a buscar e uma questão da exclusividade. Porque você pode ir pra academia de R$ 29,90, R$ 39,90, mas quando... Aí eu quero que você fale um pouquinho, Soraya, sobre isso. O que as pessoas buscam quando querem um personal? Quando elas querem o personal, elas querem conforto, em primeiro lugar ali, né? E a pessoa que ela busca um personal, ela não tem aquela questão de ir sozinha na academia e fazer sozinho, ela precisa de alguém esperando ela. Então, só o fato de saber que tem alguém esperando naquele horário, naquele dia marcado, ela vai. Ela não Se não procrastina. Ela tem um ela não compromisso com vai. alguém, não é nem com a academia, né? Exato, ela tem um compromisso com alguém. Então, a questão do personal é isso, é essa ter alguém te esperando ali, porque o que eu mais ouvia é, se você não tivesse aqui, eu não ia vir. Então, era a frase... Eu já fiz até pior do que ir pra academia com o personal. Ele ia lá na minha casa, 6 horas da manhã. Eu te digo assim, gente, hoje eu... Aí ele podia não vir, né? Finge que eu não escuto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando na tua trajetória. Então, você foi para os Estados Unidos, né? Você teve a sua experiência lá. Você voltou para o Brasil, falou, nessa mais. vida de personal, não, vou abrir o meu estúdio de Pilates. E aí começou o primeiro braço da EQ, do grupo EQ, que é a parte do Sim. treinamento. Sim, na verdade, eu tinha essas 2 sócias, né? E no mesmo momento, um ano depois, mais ou menos, o meu marido rompeu a sociedade na Equilíbrio Treinamento. Ele tinha um já sócio, tinha. ele já Já tinha essa tinha equilíbrio empresa. treinamento. Já, ela já tá, existia.
E era um grupo de personais, professores ali que trabalhavam para ele, para o sócio, atendendo, né, nas academias. Ele rompeu a sociedade com esse sócio, que foi montar até um box de CrossFit, né? Então, as mentalidades ficaram diferentes. E logo que esse sócio saiu, que foi quando a gente chegou dos Estados Unidos, eu entrei para a parte já da gestão, eu ainda dava aula, porém, isso é legal, porque assim, eu e meu marido, a gente se completa nessa questão de... ele é muito comercial, ele é muito da área de trazer os negócios, de estar ali no tete-a-tete com o cliente, com o aluno. E eu sempre gostei também dessa parte de organização, gestão. Então eu falei, então deixa que eu cuido da parte da gestão, da Equilíbrio. E aí foi aí que eu comecei a organizar a Equilíbrio, e ele no front e eu ali no interno fazendo a parte da gestão interna ali dos professores, pagamentos. Então você estava empreendendo no seu, do Pilates, fazendo a gestão da empresa do seu marido. Isso. E tendo filha, Foi alternadamente. Então, aí foi E aí com pouquinho depois. filho, cozinha. Aí foi um pouquinho depois, porque eu me dividia dessa maneira. Então eu dava aula, cuidava da Equilíbrio e da Action Pilates. Da Equilíbrio Treinamento, da Action Pilates, e dava minhas aulas de personal. Mas óbvio que eu já fui diminuindo as aulas. Então eu tinha que abrir mão de alguma coisa. E como eu queria empreender, eu tinha que abrir mão das aulas, que era o meu braçal ali. Então eu fui abrindo mão, mas ao mesmo tempo era era onde eu ganhava, né? Então eu não podia abrir mão geral ali naquele momento. Então eu fui aos poucos, enquanto a gente começou, né? Não ganhava ainda pelas empresas, conforme foi ganhando, eu fui substituindo, e aí fiquei na Equilíbrio e na Action. Só que aí depois chegou um momento em que a gente comprou a parte das minhas sócias do Pilates. E levamos o Pilates pro estúdio de personal que a gente abriu também na Vila Olímpia. E aí ficou o Pilates lá dentro, ficou a Action Pilates dentro da Equilíbrio. Só que a minha ideia já era unificar, fazer com que a Action Pilates fosse Equilíbrio também. Foi chegando o momento, o Pilates começou a ficar muito saturado, um a cada esquina, aquela coisa de pôr preço lá embaixo, e eu sempre gostei de trabalhar com qualidade e não com volume. Então, falei, bom, o treino funcional estava se ressaltando ali naquela época, sobressaindo, começando com tudo. Falei, vamos vender os aparelhos de Pilates e vamos intensificar um pouco, colocar um pouquinho mais de aparelho melhor aqui. A gente compramos uns aparelhos da Tecnogym, que são uns aparelhos bons, e vendemos os de Pilates, ficamos só com o funcional. Então foi aí que teve essa fusão do Pilates, que ficou por um tempo, mas depois ela deixou de existir. Entendi. Nesse período que você começou, que você abriu o seu estúdio de Pilates, se você tivesse que dar uma dica para quem é educador físico ou para quem está começando o seu negócio, qual seria a sua orientação, a sua dica, assim, do que você precisou aprender? Sair de especialista para começar a abrir um negócio, um estúdio de Pilates com mais duas amigas. Qual foi a tua aprendizagem mais importante, mais significativa naquele momento? Eu acho que nesse momento a palavra é desapego. Tipo, se você for apegado e tiver medo, você não faz. Isso é fato, né? Então você precisa... Você quer empreender, você quer investir naquilo. Se você não desapegar ali do seu braçal, e tiver medo, você não vai. Então você precisa arriscar. É uma coisa que você vai ter que fazer. Aí, aproveitando você falando de arriscar, trazendo contexto. Você se destacou no mercado por decidir empreender. Aí, olhando para a categoria de profissional de educação física, de personal, eles têm mais esse espírito empreendedor? Por que eu te pergunto isso? É uma história que eu vou contar. Um dia eu peguei uma carona e eu estava conversando com a moça, ela falou assim, eu sou personal e tal. E aí ela falava assim, eu queria empreender. Eu falei, o que você faz? Eu sou personal e eu atendo num condomínio. Eu falei, mas você trabalha para alguém? Ela falou assim, não, eu tenho uma empresa. Eu falei, então eu não entendi.
como é que você não empreende ainda? Como que ela não se via como empreendedora? Isso. Aí eu falei assim, não, porque eu preciso de ter um carro. E ela veio trazendo vários obstáculos. Eu falei, mas carro? É, porque eu tenho que me deslocar. Eu falei, mas você trabalha onde? Eu trabalho num condomínio que tem 3 torres de 20 andares. Eu falei assim, mãe, se 10% dos apartamentos te contratarem, você não dá conta de trabalhar. E mesmo assim, ela não se via como empreendedora. Isso é algo, assim, comum no mercado? Muito, muito comum. O educador físico, ele não tem, é difícil. Primeiro que assim, o educador físico, normalmente, ele é agitado. Se ele buscou ali a parte, né, da educação física, porque provavelmente ele gostava de esporte, né? Eu fui porque eu gostava de esporte e gostava do corpo humano. Então, eu agreguei ali as duas coisas. Mas normalmente é uma pessoa agitada. Então, assim, para você ver, e eu vejo isso até hoje com o nosso grupo, né? Com nossa equipe. É difícil o personal ele parar ali numa cadeira, num computador e ficar por muito tempo. É um desafio para ele. E é isso que a gente teria que fazer, né? A gente tem que fazer, né? Eu troquei o meu tênis, né? Pro notebook. Pelo notebook. Dá um Então, post. e O dia que fico- troquei o tênis pelo note. Fico de Falar isso boa. pro marido dela tem até ataque. Tem. Ele é corredor, ele dá até palpite. Então assim, e hoje eu fico de boa na cadeira o dia inteiro ali, trabalhando e adoro. Então é um desafio sim, mas eu acho que também por conta, aí já não entra só o educador, eu acho que qualquer empreendedor que tem que sair da linha de frente, né? Da cadeira de especialista, né? Da Como cadeira, nossa querida especialista sempre fala, sair da cadeira. sair ali, da do cadeira. operacional E ir pra cadeira da gestão. Total. Mas para isso, às vezes, você tem que dar o passo para trás. Então, eu mesma, eu ganhava muito bem dando aula de personal. Comentei com a Ali esses dias. Só que eu dava aula para classe AAA. Então, eu ganhava bem. Meu valor da aula era super bom. Só que teve um momento que eu tive que ganhar menos. E aconteceu de verdade. Ganhar menos para poder ter o tempo para eu fazer gestão. Senão, Senão não Pra rola. ganhar no Valeu jogo a do pena, longo isso que eu ia prazo. perguntar. Valeu a para pena? jogar no longo prazo, para ganhar no longo prazo. E além de tudo, liberdade. Hoje eu tenho liberdade, né? Mesmo com o personal, por mais que você fale, o personal é autônomo. Só que ele tem os horários das aulas deles. Então, eles têm ali 7, 8, 9, horário de pico, meio-dia, 1, Não é 2, uma liberdade, 6, né? 7, 8, 9 da noite. Não é uma liberdade. Você tem ali os seus horários, você tem um encontro marcado com o teu cliente, com o teu aluno ali, né? Hoje eu faço os meus horários, né? É que eu sou muito organizadinha nos meus horários também, eu tenho os meus horários. Mas se eu tenho que buscar minha filha na escola porque tá doente, eu vou, sem peso na consciência, né? Perfeito. Então eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser, ganhando. Porque eu posso fazer isso no personal. Só que se eu faltar na aula do meu cliente, eu não vou receber. Exato. Acho que essa visão é muito legal, né? Então, assim, quando a gente é autônomo e o educador físico, um perfil é começar como autônomo, né? Não é diferente do administrador que entra numa empresa e faz uma carreira e vai crescendo dentro da carreira. O educador físico tem essa similaridade com o fisioterapeuta, né? A gente começa como autônomo. E como autônomo, você vende hora-aula. E hora-homem, você cobra mais. Então, sempre quando você é autônomo, você ganha mais do que quando você começa a empreender. Então, empreender é entender essa decisão, que é uma virada de chave, que você está subindo um nível, mas que no primeiro momento o faturamento vai cair. Porque a sua hora-homem dentro da empresa, ela não custa, ela não tem o mesmo valor inicialmente do que quando você está como autônomo, né? Então, as pessoas, eu vejo que elas têm muito medo disso, mas eu vou deixar de ganhar 10 mil, Mas eu 12 acho mil? que entra a questão que ela falou do apego. E eu vejo muito apego. isso que acontece. Apego ao serviço, apego a sentar naquela cadeira de dar aula, apego... E eu vejo o quanto a EQ, né, por estar ali, conhecer vocês têm uma visão até aí que eu acho muito interessante para qualquer negócio, para quem está assistindo. Às vezes você se apega a um serviço, só que o mundo muda e às vezes aquele serviço que você faz tem que ser adaptado, tem que ser mudado. E é a visão de negócio que você tem que ter ao ponto de, cara, o que você está fazendo hoje talvez não exista daqui a 5 anos. Para que você vai se apegar a isso? Né? E eu acho que a IQ passou por um processo de desapegar a ponto de olhar a tendência e ver o crescente de corridas
ao ponto de se especializar hoje nesse ramo. Exato. Então, como que foi até para vocês olharem a corrida como uma potencialidade, deixar o Pilates, deixar todo esse processo e se tornar uma empresa referência nisso, inclusive você como referência para mulheres que querem correr, porque até então, homens que corriam mais, né? Exato. Gente, eu ainda não corro, me desculpem. Vou pensar sobre esse caso, ela já tentou em alguns tempos falar isso pra mim. Mas meu marido corre e eu vejo o quanto, né, hoje em dia mais mulheres correm também. Sim. Mas daqui uns anos atrás, 5 anos, era predominantemente homens, né? Então como foi pra você se desapegar e olhar? Corrida é uma potência, para mulheres é uma potência, vamos se especializar nisso. Na verdade, assim, a corrida, no nosso caso, ela teve um marco bem importante na pandemia, né? Então, assim, antes de pandemia, a Equilíbrio Treinamento, que era a equipe de personal, ela era muito grande, a gente tinha professor para todo lado. Veio pandemia, fechou, as academias fecharam, não podia ir em prédio nenhum, não podia ir em academia nenhuma, e a gente também não se adaptou ao online, ao personal online. Nossa equipe, ninguém se adaptou direito nesse formato, então acabou que o faturamento foi assim, caindo absurdamente. Mas assim, um ano antes de pandemia, em 2018, a gente ganhou 2 sócios, que foi o Nicolas e o Rafa, e eles vieram para agregar para essa parte da assessoria de corrida. Né? Então, a EQ Performance. Então, da Equilíbrio Treinamento surgiu a EQ Performance com mais 2 sócios, onde veio a corrida em si, a assessoria de corrida que está nos parques, que está na USP, que está aí em Londres, eles estão no Exato, Japão, tá no eles estão em mundo. todo lugar, gente. Não tá entendendo? Exatamente, prova todo final de semana, né, fechando todas as ruas que o pessoal também adora, quem não corre adora ir pra Marginal e tá fechada ali, difícil de passar. Andando. Lá loucura. Loucura. Mas aí, então, o que aconteceu que a gente já tinha aberto a EQ Performance, então, em 2018 ela nasceu. Aí, em 2019, ela era bebê, pandemia. A Equilíbrio Treinamento ficou complicada, caiu o faturamento por conta da questão das academias fechadas e a corrida era uma coisa que era fácil de fazer. Então as pessoas desesperadas ali falaram, é só botar um tênis, E vai. vou botar uma máscara, uns colocavam, outros não, e iam pra rua. Muita gente também, foi um mercado grande na época, de aluguel de esteira. Então as pessoas alugavam, foi assim, gigante, o pessoal queria alugar esteira para fazer em casa. Então começaram, o pessoal que vendia, as lojas que vendiam, começaram a alugar. E então a gente começou a ser muito procurado ali para poder montar as planilhas de treino online. Porque aí as pessoas não queriam simplesmente subir na esteira e fazer qualquer coisa. Então elas queriam algo direcionado, especializado. E aí que a performance começou a crescer. Então, nesse momento de pandemia. Muito legal. Acabou a pandemia, a crescente continuou e continua até hoje. O Brasil está, assim, surreal nessa crescente de corrida, né? Tá mesmo. E então, foi assim que a corrida, ela deslanchou, ela surgiu e está até hoje aí ganhando espaço, né? Então, hoje a gente tem os 2 braços e aí o que acontece? A Equilíbrio Treinamento, como sempre foi trabalho de força, o fortalecimento muscular, ela cuida do fortalecimento, da musculação pros corredores. Que é outra coisa que eu acho sensacional. Porque eles criaram um método para realmente ajudar o público deles a ter uma performance na corrida, né? Sim. Porque muita gente corre sem se preparar. Ai, gosto, vou lá, me inscrevo. Aí se lesiona, não consegue levantar no dia seguinte. E eles têm uma metodologia com toda a musculação, com todo o processo de força. Para esses Só um pouquinho antes, que eu acho que é legal trazer, porque ela falou sobre a pandemia. E como eles não se adaptaram e como eles se reinventaram dentro da pandemia. Então, até a Bianca fala também, né? Como ela se reinventou em função de uma situação crítica. Quem imaginava agora eu não posso mais vender, eu não posso ir não fazer. Você cria oportunidade de negócio. Então, como é interessante a gente olhar mesmo os momentos de crise como oportunidade. Né? Como virar essa chavinha, né? Provavelmente é algo novo, não existia. Quem imaginava que alugava esteira, gente?
Né? Às vezes você estava lá com a academia fechada, então aluga um monte. Então, assim, é legal a gente olhar isso para situações que são adversas ou fora daquilo que a gente imagina como uma oportunidade de negócio. Como você pode pegar uma situação e transformar numa oportunidade? E é bem legal você trazer, e mais legal ainda na evolução beleza, eu faço treino de corrida, mas você não pode correr de qualquer jeito, você tem que ter musculatura, você tem que ter postura. Mais um braço de negócio. Ela foi criando bracinhos de negócios, né? De acordo com o mercado. De acordo com a demanda do mercado. Ela tem uma visão que ela olha o mercado e ela vê o que o mercado pede, aí ela volta para dentro e fala assim, o que o meu negócio pode oferecer para a demanda do mercado? Então, quando ela fala desapego, não é sobre o que eu amo fazer, é sobre o que eu gosto e o que eu tenho conhecimento, mas o que atende ao mercado. E aí como você vai adaptando. Mas tem uma coisa legal. Desapegar da função que executa, não do conhecimento que tem. Porque em nenhum momento ela abre mão do conhecimento que elas têm, do preparo físico. Exato. Ela só viu mais oportunidades de expandir. Porque ela falou assim, não, eu só sei pegar o pezinho e entregar na mão do meu cliente. Eu não posso fazer outra coisa. Ela falou assim, não, eu não quero pezinho, então eu vou te dar planilha. Você não quer planilha, eu vou te dar musculação. Então, porque a gente fala assim, desapegar, você fala assim, não, vou ter que largar, não vou fazer mais o que eu faço. Ou às vezes é não fazer do jeito que você faz hoje, né? Exato. Outra coisa interessante que eu acho dentro desse empreendedorismo, né, dentro dessa crescente, aí tem essa questão, você foi para dentro da gestão, né? Então eu entrei na gestão, mas começa a vir as demandas, né? Começa a crescer e você começa a enxergar que tem várias áreas dentro de uma gestão, né? Então tem o marketing, tem o financeiro, tem o administrativo, tem o RH, e aí começa a crescer a parte técnica, né, que são os professores à frente ali, os treinadores, só que dentro começa também a ficar complicado. E isso também eu sempre tive em mente, assim, a gente precisa crescer a nossa equipe aqui dentro também, não só lá fora, não só em treinadores, porque aqui dentro a gente tem que acompanhar lá fora, né? Então, desde o começo, na verdade, lá atrás com a Equilíbrio, quando ainda não existia aqui a Performance, a Nani, a gente contratou a Nani, que é meu braço direito, que está comigo até hoje. E eu brinco que, assim, ela manda mensagem para mim de alguma coisa, eu tava escrevendo o mesmo, assim. A gente tem uma conexão surreal, assim. Então, é braço direito e esquerdo e a gente se dá super bem nisso. Nani, ela... Não, já fiz. Então, assim, é muito legal. Então, desde lá de trás, eu já chamei ela, né, pra gente estar trabalhando junto nessa parte administrativa. Já tinha a Denise na recepção para a questão da organização. Legal. Também que veio lá da Action com a gente. E hoje a gente pegou mais uma, que é a Mônica, para a parte também do administrativo ali. E o que eu sinto, né? Se a gente também começa a pensar que ninguém vai fazer igual, né? Você vai ficar só pegando tudo pra você, quando você vê, você tá trabalhando também que nem uma louca, e aí cadê a sua liberdade? Também já era. Né? Acúmulo de funções. Exato. Então, assim, lá atrás eu fazia planilha de Excel, fazia fluxo de caixa, fazia tudo isso. Hoje eu já não faço mais. Hoje eu já tenho as meninas que fazem pra mim, e eu tô na gestão ali em cima de tudo. E se você me perguntar de todas as áreas, inclusive da parte técnica ali fora, o que está acontecendo, eu sei te falar o que está acontecendo. Então eu tenho muito essa visão de sair do fazer braçal para ficar ali numa visão periférica, e sabendo de tudo que está acontecendo. Não, aqui vamos melhorar, não, ali não está legal. Mas isso foi natural para você? Eu te pergunto porque é o grande desafio, a gente estava comentando nos bastidores, de grandes empresas, né? Delegar, gerenciar pessoas, confiar em pessoas, passar um financeiro para uma pessoa, né? Como que foi isso para você? Foi natural? Foi aos poucos? Teve aí obstáculos, percursos? Como que foi? Nossa, é que assim, eu falo, quem tem Deus, aí a gente já vai entrar em outro assunto, mas quem tem Deus, eu acho que tudo flui. Então, assim, pra mim, vem sempre as pessoas certas, assim, que eu confio e é aquele negócio, eu confio. A partir do momento que você me mostre o contrário, né? Sim, então, nunca aconteceu nada e pelo contrário. Então, as pessoas que sempre vieram, né, no meu caminho, no nosso caminho ali na empresa, sempre muito confiáveis. Óbvio que teve, né, coisas que acontecem, que um sai, outro sai, mas que não é nada normal, grave, né? Que é normal, exato.
Mas nessa parte administrativa, de responsabilidade, né, de confiança, eu nunca tive problema e sempre as pessoas certas e aí foi fluindo natural, porque eu fui confiando e nunca perdi a confiança. A gente pode falar, então, que uma das chaves de sucesso para ter um negócio de próspero é você conhecer o seu negócio, as suas etapas, que você fala assim, eu sabia cada partinha, né? Fluxo, não sei o quê, e ter pessoas de confiança na sua equipe, isso pode ser uma chave. Você fala, poxa, se você conseguir delegar, né? Porque para você ter pessoas, conhecer as etapas, ter visão estratégica e pessoas de confiança na sua equipe, pode ser um fator. Total, total. Acho que você tem que saber muito bem escolher, né? Quando você vai fazer que é mais uma questão dentro, né? As entrevistas, a seleção de quem você vai. Primeiro, a gente vai muito pela filosofia de vida, né? Você vê ali como uma pessoa fala, como ela vive, e aquilo você consegue se identificar ou não com a pessoa para trazer. Então, para mim, eu acho que é isso. Primeiro, você se identifica pela filosofia de vida da pessoa. E aí, depois, conforme você vai trabalhando com ela ali, você vai confiando e vai podendo delegar, né? Eles têm que eu conheço eles muito de perto, né? Mas eles têm dentro do grupo EQ uma das coisas mais difíceis de um empreendedor e um empresário colocar dentro da empresa. É cultura. E isso para eles é natural. Eles fazem isso de uma forma muito bacana. Eles têm valores muito fortes. Sabe aquela empresa que você olha e fala assim, tem valores negociáveis e inegociáveis? Claro, né? É muito claro. Talvez, não sei o quanto eles tenham a clareza dessa estrutura e desse passo a passo, mas é nítido ver, porque você vê a liderança da Soraya na gestão, você vê a liderança do marido dela no front com os treinadores na parte da corrida, e você vê que as pessoas que estão abaixo Reconhecem neles. são iguais. São iguais. Têm os mesmos comportamentos. Então, isso é nítido, né? Eu não sei se é feito com maestria. Não sei se o quanto é pensado, estruturado, desenhado para fazer, mas é feito com maestria. É nítido ver isso no grupo EQ. É muito legal de ver. Sim. E eles têm uma frase. Mostra a sua frase. Que eu já agradeceu hoje. Essa foi feita pelo meu marido. A frase da empresa. Já agradeceu hoje? Legal. Então, Todos os alunos a gratidão. Todos. Você reconhece os alunos e os colaboradores todos com essa pulseirinha. É muito legal. E eu acho legal. É muito legal. Eu acho legal que a EQ, ela tem um senso de pertencimento de dentro para fora também, né? Essa questão das pulseiras, os corredores, como a Ali falou, todo mundo, né, se envolve na mesma causa que vocês. Sim. Mas como que é para você criar esse... Vocês estão criando uma comunidade, vocês sabem disso, né? Sim, a corrida é uma comunidade. Né? Como que é isso para vocês, né? E como você vê até como uma empresária da responsabilidade disso, né? Das bandeiras que vocês estão levantando e que várias outras pessoas estão levantando também. Porque hoje é algo no mercado muito importante para qualquer empresário e muitas empresas têm dificuldade nisso, né? De criar esse senso de comunidade, de pertencimento, de envolvimento da marca, né? Como que é isso para vocês? Então, é uma comunidade, a corrida é uma comunidade, verdade. né? E a gente fala que o aluno, o cliente, quando ele vai escolher a assessoria, porque a gente tem muito concorrente. Se você vai numa uma prova hoje, você vê um monte de tenda, né, de assessorias, então tem muitas. Então, o cliente, quando ele entra, ele se identifica. Né? Então ele vai se identificar, ele está no mundo, na comunidade da corrida, porém ele vai se identificar ou não com a filosofia de cada assessoria, né? Então acontece da gente perder também para outra que tem uma filosofia que é mais próxima do cliente e o inverso também acontece e está tudo bem, e esse é o mercado, né? Assim funciona. Mas a gente tem sim uma responsabilidade, né? E assim, eu acho que o que a gente coloca muito lá dentro é essa questão do equilíbrio, sabe? E eu, como mulher, falo muito para as mulheres essa questão, sabe? E tem que tomar muito cuidado para a gente não perder o equilíbrio também, né? Então, o que a gente quer? A gente é mãe, como ali falou, é um malabarismo ali para a gente conseguir empreender, ser mãe, treinar,
ser uma boa esposa, ou seja, é Fazer muita a Páscoa das coisa. crianças lá no prédio, faz o churrasco. Exato, é piquenique, é não sei o quê, E é ser muita mulher coisa. também, né? Se E cuidar. ter o tempo para se cuidar, exatamente. Então, o que a gente tenta levar é sempre o equilíbrio. E você está fazendo aquilo, você está correndo, você está treinando para se sentir bem. A partir do momento que aquilo está sendo um peso para você, perdeu o propósito, não é para ser isso, né? Então, o que eu vejo também em muitas mulheres, às vezes, é colocando muito peso, né? Em querer ser a melhor, em querer se destacar, é mãe, tem bebê pequeno, e é perigoso isso, sabe? Porque a gente acaba ficando muito sobrecarregada, né? Então, o que eu falo, o que eu peço para as mulheres hoje, né, que tenham um equilíbrio realmente. Faça a corrida, faça a atividade física, a musculação, faça tudo de forma equilibrada, faça de tudo um pouco e de forma equilibrada, né? Você tem que correr, mas você tem que fazer a musculação também, né? Não vai esquecer, você tem que buscar o seu RP, mas não esquece que você vai ter 60 anos ali, seu músculo não vai ser o mesmo se você só correr, né? Então, você precisa estar nessa constante avaliação do seu ser para ver se você está em equilíbrio. E os meninos, né, com relação aos homens, a mesma coisa. Eles tentam ali colocar essa questão do equilíbrio na vida, para que aquilo seja gostoso. Deixa eu te falar uma coisa importante, voltando para a gestão, que é um tema que eu gosto particularmente, né, Ju? Se deixar eu e a Lília, a gente fica o dia inteiro. Série. Ó, Vai vir, não é um episódio, é uma série. Já vou falar o pessoal que segue EQ, o grupo EQ, vai ter novidade, tá? Vai ter o braço educacional, tô falando. Tem método, tem que replicar para outros profissionais, tenho certeza, e a gente vai desenvolver esse braço educacional Bora lá. da EQ. Mas como foi para você? Porque eu conheço EQ, já fui aluna, já tive acesso aos produtos e eles têm um sistema de planilhas em aplicativo. E quem implementou tudo isso foi você. Foi. Como é para você, gestora, que não tem você não se formou para isso, você é a educadora física, implementar processos inovadores, trazer a tecnologia para fazer o seu negócio crescer. Onde você vai buscar esses conhecimentos? Como que você vai atrás disso? Quais são os cliques que você tem no seu dia? Você fala, eu preciso melhorar esse processo está arcaico. Sim. Como é que você administra isso no seu dia a dia e vai implementando tecnologia? Então, até isso é uma questão interessante dentro da Equilíbrio Treinamento, né, que era a gente trabalhar como personal, com uma equipe gigante de personagens, né, onde você tem que administrar muitos personagens e às vezes um personal ele vai atender 2, 3 alunos seus. Ele não vai ser full time seu, porque é uma cultura. Não tem como eu deixar o personal e falar, você é obrigado a ter alunos só meus. Sim, tá. Então, me deu um estalo dessa questão, quando, lógico, depois de pandemia, que deu isso, eu falei, eu não quero voltar a ter uma equipe de personagens e atender não quero que isso seja o meu carro-chefe. Vai ter procura, vai ter, eu vou ter minha equipe menorzinha, tendo o horário a gente atende, porém, eu preciso fazer algo online escalável. Então, foi aí que eu comecei a buscar que aplicativos podem fazer isso. Então, eu já passei, acho que, por uns 2, 3 aplicativos aí fazendo teste. Hoje a gente usa um que tá dando certo, mas com certeza tem que melhorar ainda. E a gente vai aprimorando, né? Então, hoje eu tenho esse aplicativo que não é nosso, é um aplicativo que muitas outras pessoas usam, porém a gente grava os vídeos, nós gravamos os vídeos, colocamos nessa plataforma e aí a pessoa vê. Então, até sou eu e o meu sócio na parte da planilha que faz, que a gente faz os exercícios em si ali, né? Então, você vai buscando, você vai aprimorando e vai buscando no mercado o que você tem ali de ferramenta para isso. E isso é escalável, né? Eu consigo vender muito mais e ter menos profissionais para gestar ali, para administrar
do que uma equipe de personal presencial. Então, é sempre bom pensar dentro do seu negócio qual é um produto que pode ser escalável, né? E qual é um produto ou um serviço que eu posso entregar com mais personalização, com mais qualidade. Exato, esse é outro ponto, porque existe o serviço escalável em que você tem uma coisa padrão, né? E tem o escalável, mas que você personaliza. O nosso, tanto na EQ Performance quanto na Equilíbrio Treinamento, a gente gosta de trabalhar com personalização. A gente gosta de estar atendendo o cliente no objetivo dele, o que ele quer, né? Onde ele quer chegar, qual o problema, quais os problemas que ele está passando, o que está funcionando e o que não está funcionando. Se eu tenho um produto que é padrão, bom, ele é sedentário, então vai o treino A. Ele é intermediário, corre um pouquinho, então é o treino B. E isso seria uma coisa padrão que existe, né, lá fora no mercado e que não sou contra, mas ele não é personalizado. Então a gente gosta de personalizar. Então cada planilha é montada, isso tanto na EQ Performance quanto na Equilíbrio Treinamento, feita de acordo com aquele aluno, com o perfil daquele aluno após uma conversa. E sempre adaptando para ele conforme vai conversando e tendo os feedbacks. Você falou no início que quando você atendia o público AA+. Hoje, essa característica ainda permanece na sua empresa, porque quando a gente fala assim de um público mais alto nível, ele exige um pouco mais de personalização. Sim. Às vezes a massa ou a classe C e D, não que eles não tenham, porque acho que o nível de conhecimento vai chegando num tal estágio que todo mundo quer algo personalizado. Uhum. Mas esse público, ele é mais exigente. Hoje ainda é a característica do seu público? Eu acho que como já nasceu, né, assim, então continua e aí vai, como hoje a nossa, é mais no boca a boca, a gente é muito fraco ainda, é muito bebê na questão marketing, assim, né? A gente não tem uma assessoria, então é no boca a boca mesmo, então acaba sendo que o público vai indicando e aí ficou e ainda continua assim esse público mais elitizado. Interessante, né? Porque quando a gente vem pensando, né? Muitas mulheres que são empresárias, estão empreendendo e pensando no marketing digital, que o marketing digital cresceu. Mas o quão poderoso a gente é olhar para o nosso negócio e entender qual é o marketing para o meu negócio que funciona. Porque o marketing de indicação, o marketing do offline funciona muito bem. E principalmente para quem vende o high ticket. Para quem vende um produto personalizado, que a entrega é muito individualizada, o marketing do boca a boca, da indicação, ainda funciona muito. E muitas pessoas estão querendo esquecer isso. E né? ela trouxe um negócio que, tipo assim, existe vamos falar de prateleira, a planilha comum, uma faixa que segmenta e entrega o mais genérico, né? Mas a indicação é a aquisição mais barata. É mais barato. Porque se você tem é igual quando eu contei da história da moça lá do prédio. Aí eu falei assim com ela, mas... E eu lembro que uma coisa que eu trouxe, ela falava assim, porque eu sou personal, mas eu não gosto muito de rede social, eu não estou disposta a ficar mostrando, vou usar os termos, a bunda na internet. Então eu falei, mas nem todo mundo que é personal se exibe desta forma. Eu lembro que eu até trouxe ele para mas por que você não se especializa em alguma área? Porque deve ter. Sei lá, um exemplo que eu dei. Tem muitas mulheres que engravidaram e querem voltar ao corpo que era antes da gestação. Se você for uma profissional que se especializa, imagina quantas pessoas indicariam, você nem precisaria para a internet. É verdade. Então, às vezes, a pessoa não olha a especialidade, a especificidade e a oportunidade que ela tem nisso, né? Então, assim, e mesmo no marketing, eu tive num evento no final de semana, e qual era a orientação? São os, não é indicados, tem um termo que se usa que eu atendi você, eu falo, que legal, Soraya, você gostou do trabalho, me dá 10 nomes. Que você já vem com a validação, porque não foi qualquer pessoa, eu não vi um anúncio na internet. É a Soraya, que é minha amiga, que me falou o seguinte, tem aquela assessoria esportiva ali, vai lá. Então você vai muito mais propenso a contratar. Sim. Mas você sabe que, agora entrando, né, na área do marketing, né, por ter uma Nada empresa contra o lá, marketing. Nada Oh contra my o God. marketing. Mas você sabe que não, mesmo trabalhando, eu acho que tem uma questão que a gente não olha,
porque talvez, né, o marketing fez tanto uma lavagem cerebral que a gente acha que é só um único modelo de se fazer marketing. Mas, gente, marketing inclui diversas coisas. O digital é um braço ali do seu marketing. E eu acho que o ponto da So é exatamente isso. Ela olhou, de acordo com o modelo de negócio dela, com os objetivos e os valores, qual a forma de fazer marketing para isso, né? Embora hoje o digital amplie, e é importante estar, você também tem que ter ali quais outras estratégias de marketing, assim como tem estratégias de vendas, assim como tem estratégias de gestão, assim como tem liderança, que se adequam ao meu modelo de negócio. Sim. E isso é realmente gerenciar. E a estratégia que tem de vendas, por exemplo, da minha empresa é diferente da dali e funciona na minha e diferente da dela funciona também. Gente, é uma coisa assim. Essa visão ampla que as pessoas não têm. Ela trouxe, vocês comentaram sobre a pulseira. Sim. A pulseira é uma estratégia. Porque se você chega num determinado lugar e tá todo mundo de pulseira azul, É o marketing dela, é mas isso. Eu ia pedir pra ela, mas não, porque eu não corro. E tá certo. Aí eu falo, Gente, que eu posso, isso. eu tenho Mas não pin. tá É uma escrito aqui que seleção. você corre, já agradeceu hoje. Só deve... Não, e aí você faz só várias agradeceu, coisas. Você né? faz Não é uma nem seleção natural do seu público. Sim. Você faz uma identificação, porque as pessoas se reconhecem. Vocês falaram logo no início sobre a questão do pertencimento, senso de comunidade. Isso é um lugar. Tem uma série, não sei se vocês já ouviram, ela chama O Negócio, né? Depois vocês procuram na internet, tem. E elas fazem exatamente isso. Elas criam pequenos elementos que se identificam, que separam aí do tipo assim, o cliente tá com uma pulseirinha. Lá não sei aonde, lá em Londres, se alguém tiver com uma pulseirinha, você fala assim, ó, da corrida, da assessoria das... Gente, Então, assim, marca branding. é isso. É isso. Eu acho que ela traz muito Tem essa alguma visão. coisa a ver com o projeto novo do Instituto? Ela começou por conta disso. Conta Gente, porque ela tá desenvolvendo ainda um braço social. Surgiu dessa, né, Desse viés. com esse movimento todo, né, de questão da filosofia mesmo, surgiu a ideia de ter, isso foi até do Rafa e do Roy, que são os responsáveis aí da iniciativa de ter uma ONG, né, e aí aquele negócio, né, joga e a gente, todo mundo cata e vamos, então vamos lá, né. Eles jogam a ideia e a Soraya tá bom, deixa eu operacionalizar aqui. Eles na jogam uma gestão. bomba, sai correndo e Soraya, como que eu Vamos faço? lá. Mas, então surgiu a RISE, o Instituto RISE, que é um instituto que ele é um treinador que ele já existia, ele já tem um grupo do Capão Redondo de atletas, só que ele faz sozinho, ele não tem suporte de ninguém, ele não fazia nada com ajuda, né? Então, os meninos conheceram ele e falaram, poxa, a gente pode entrar aí por trás disso e te ajudar nessa questão. Foi aí que, então, que nome vai ser? Instituto RISE. Então, a gente ajuda esses garotos do Capão Redondo a crescer por meio do esporte, né, tira das ruas ali para fazer o esporte e até incentiva a entrar numa faculdade e competir pela faculdade para ganhar a bolsa e tal. Legal, E fazendo Não é a uma corrida. empresária, é o né? atletismo, né? Muito bom. É uma, É o atletismo, nesse caso, uma né? visão Não é- 360. Foi bem legal. Aí surgiu, então, a pulseirinha surgiu disso, na verdade, para arrecadar fundos. A gente pode comprar? Pode, R$20. E aonde Precisa tá? correr, Pra tá gente vendo? É só comprar? Não precisa correr. Eu achava que eu precisava correr. Até a pulseira, não precisa. Não, é só Não mandar lá. vai. R$20? R$20. Como que faz E pra comprar? a venda das pulseiras são totalmente revertidas pro Instituto RISE. Então, não tem nada a ver, equilíbrio, treinamento e performance, vai pro Então fala pro Instituto. pessoal como que Então, compra. Quem quiser adquirir as pulseirinhas aqui, ajudar esses atletas, né, a sair das ruas e a crescer na parte do atletismo e ir em busca de uma educação, uma faculdade fazendo o esporte, pode adquirir a pulseirinha. Então, entra lá no Instagram, EQ_performance, manda uma mensagem que a gente te responde e combina o envio. R$20 e vai totalmente, os R$20 são totalmente reversíveis para o Instituto RISE. Muito Maravilhoso, né? Sensacional. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu fico com a Soraya horas conversando, né, lá Se no deixar, prédio. Se deixar, a gente maravilhoso. fala aqui. Mas o que você poderia deixar de mensagem
para quem pode ser educador físico, personal trainer, ou quem está começando a entender que pode crescer com a sua profissão. Então, eu tenho uma especialidade. Poxa, eu posso montar um negócio. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa que quer começar a empreender, que quer entender que dá para transformar a sua profissão num negócio lucrativo? Hoje eu enxergo muito na área da educação física, né, dos educadores físicos, personais ou professores de educação física de escola, e os fisioterapeutas também, que eu vejo que muitos fisioterapeutas têm a vontade de fazer o seu próprio negócio, sua clínica, né, mas acaba caindo na mesma questão do personal. Ele atende a domicílio, né, a hora, e ganha bem, aí não quer largar isso para empreender. Então, é coragem, saber que você vai às vezes não, sempre, quase sempre, você tem que dar um passo para trás para ir para frente. Então não tenha medo de repente você ganhar um pouquinho menos, mas você está investindo o seu tempo no teu futuro, né? Se você não der esse tempo, se você não tiver tempo para empreender, porque eu ouço muito isso, mas eu não tenho tempo para fazer a gestão, para ir em busca, né? Então, para ter tempo, você tem que abrir mão de algo. Então, abre mão um pouquinho de ganhar, né, para você ter esse tempo de ir em busca do seu negócio, de empreender, e não tenha medo, porque se tiver medo, aí vai com medo mesmo. Vai com medo, Vai com medo, vai com medo mesmo. Tem que ir com medo. Vai com medo. E quais são os desafios futuros que você enxerga para o Grupo EQ, para a sua gestão, os próximos passos? Eu acho que os desafios, assim, são sempre crescer com qualidade, né? Então, eu tenho muito medo de perder a mão. Então, eu sou muito de fazer um passo de cada vez, para não perder a qualidade. A partir do momento que a gente vende qualidade, se você começa a querer escalar demais, você não consegue acompanhar, você se perde e aí perde qualidade. E para falar mal, né, dois palitos, né? Então, para você destruir o que você construiu, é muito rápido, né? Então, tomar cuidado com isso, com essa questão de crescer, mas continuar crescendo com qualidade de serviço, de personalização, sem perder essa nossa característica, que eu acho que é muito importante. Muito bom. Então, antes da gente fechar, para quem se interessou pelo Grupo EQ, para quem quer começar a correr, para quem quer contribuir com o Instituto, para quem quer trabalhar mais essa questão do treinamento funcional, comenta aqui com a nossa audiência como encontrar o Grupo EQ, como encontrar vocês. Então vamos lá, são 3 Instagrams que você pode começar a seguir. Um é o @equilíbrio treinamento, que é o das planilhas de musculação, fortalecimento muscular específico para quem corre. O outro é EQ_performance, que é a assessoria de corrida. Se você quer correr melhor, quer performar ou quer apenas ter uma qualidade de vida, EQ_performance para correr. E Instituto Rise, que é a ONG, que é um instituto, se você gostaria de ajudar a gente aí a crescer com esse projeto e ajudar essas crianças, ajudar esses atletinhas aí a estar expandindo aí no mundo. Quem sabe está correr em Berlim, Construindo Londres, futuro profissional, educacional, muito legal, né? Muito bom, Parabéns. muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu sou fã da tua carreira, sou fã da tua família, sou fã de como você administra, e eu acho que a tua empresa, a gente estava falando agora, né? Você precisa vender, né, o que você é. E o Grupo EQ é exatamente o que você é, o que o Roy é, o que as suas filhas... Gente, as meninas correm, eles estão todo final de semana envolvidos com esporte. Então, eu acho muito legal quando a empresa consegue refletir o que vocês são genuinamente no dia a dia. Então, eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês. Queria agradecer você compartilhar com a gente a sua história. E para você que se inspirou na história da Soraya, e eu tenho certeza que se vocês conhecerem, que decidiu correr, né? Foi convencido depois desse Se você podcast. foi convencido a correr, você não precisa ter a pulseirinha para correr, mas se você se inspirou, se você gostou, se você conhece,
Profissionais que querem empreender, educadores físicos, entrem nas redes sociais do Grupo EQ, corram, tá? Eu já corri, mas eu tenho um problema de quadril, não pude continuar. Mas a Soraya me incentiva diariamente lá no treino, lá no prédio. Então, compartilhe esse episódio, sigam o 4.1 no YouTube, no Instagram, compartilhem para que mais pessoas possam se inspirar nessa história e em todas as outras que a gente compartilha aqui. Então, obrigada, meninas. Obrigada a vocês pela oportunidade, foi maravilhoso, vocês são maravilhosos. Muito bom! E até a gente se vê no próximo episódio.